E isto é uma coisa assim interessante para nós, quando começamos assim a olhar desta forma, por esse âmago. A vida espiritual também, ela precisa ter um projeto, um plano ou um preparativo para que possamos nortear amanhã o nosso dia a dia, a nossa vida amanhã, tudo que somos e o que vamos projetar para sermos bem-sucedidos amanhã. Caso contrário, nós poderemos ter assim, como diz o adágio popular, ter uma caçada perdida, porque vamos ficar à deriva. E não é bom dessa forma. Precisamos sempre ter um alvo diante de Deus. Metas são coisas importantes para a vida de um cristão. Jesus estabeleceu metas? Sim. Ele foi realmente assim, alguém assim que estabeleceu suas metas. Claro que a linguagem dele não fala sobre metas, mas a manifestação delas assim denuncia que são metas estabelecidas assim por Deus, por ele. Em Mateus capítulo 26, vamos lá fazer uma leitura aqui, que nos diz o seguinte primeiro vamos orar. Amém? Amém, Pai. Senhor, aqui estamos na sua presença, para glorificar o seu santo nome, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, bendizê-lo, e assim declarar que o Senhor manifeste o seu poder nesta noite. O Senhor fale, Senhor, aqui neste lugar. Fale assim para essas pessoas que vieram te ouvir, Senhor. Elas precisam, Senhor, ser alimentadas. Elas precisam, assim, de uma saída. Talvez uma resolução para algum problema na vida, Senhor. Mas, se o Senhor não falar, vai ficar no ar. Por isso que nós pedimos ao Senhor que fale. Deus, eu não sei falar. Eu não sei o que dizer. Mas o Senhor sabe tudo. Por isso que eu peço ao Senhor, fale nesta noite. O Senhor nos mandar, estaremos falando. Porque a pessoa mais importante aqui é o Senhor. E neste momento queremos agradá-lo. Neste momento queremos fazer a sua vontade. Seus desígnios acontecendo, seus pensamentos, atitudes se realizando e o melhor acontecendo para a honra e glória do seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Mateus capítulo 26, que é interessante. O primeiro versículo diz o seguinte: e acontecendo que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Lá no versículo 3 diz o seguinte: depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chamava, como era o nome dele? Caifás. E consultaram mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Aqui nós podemos ver assim, constatar uma conspiração contra a pessoa de Cristo Jesus. Naturalmente, quem anela ou almeja fazer sempre algo bom em prol de um povo, de uma pessoa, de uma nação, de uma família, quando alguém levanta-se para fazer justamente aquilo que ninguém gostaria de fazer, por ser trabalhoso, por ser difícil,
por ser muitas vezes assim, impossível fazer. Mas alguém corajosamente, heroicamente, levanta-se, vai lá adiante e procura assim realizar aquilo que na realidade tem que ser feito para beneficiar, não é isto, a quem de direito. Assim foi Jesus em prol da nossa vida. Ele procurou realmente assim descer o máximo possível para que nós pudéssemos ser assim alcançados e nesse alcance sermos beneficiados por Ele. Amém? Então isso foi uma coisa assim muito interessante para nós. Sobretudo nós sabemos que alguém estava expondo a sua cabeça, alguém estava se entregando, alguém estava assim descendo as escadarias da vida, se humilhando, para que alguém, outros que estivessem lá na frente, no seu bem bom, entendeu? Vivendo esplendidamente, e que não sabia justamente o que poderia acontecer depois daqueles dias de bem-estar. Mas alguém, Jesus, levanta-se agora e compra esta briga, porque ele já estava prevendo o quê? O futuro. Prevendo o futuro que posteriormente poderia acontecer, aquelas coisas que ninguém poderia se intrometer ou pagar um preço para que algo viesse a favorecer um povo. Jesus, a pessoa que durante toda a história sempre realizou o bem em prol da humanidade. Jesus, que durante toda a sua passagem aqui na terra, sempre procurou fazer o melhor sobre eu e sobre você, para que pudéssemos ser um povo assim bem-sucedido, para que pudéssemos ser um povo assim achado em tempo de ser realmente livres. Para isso dependeria também do coração de cada um, da atitude de cada um, em ver aquilo ali e entrar no barco da salvação, aonde Jesus estava. E nós sabemos que para tudo isso acontecer, estava ali agora acontecendo algo que é esquisito para os nossos dias e sempre foi: conspiração contra a pessoa de Cristo Jesus, conspiração para destruí-lo, para que a sua vida fosse exterminada, porque na realidade ele procurava fazer algo diferente. E como eu já falei no início, quando alguém procura fazer algo diferente, mas o diferente, queridos, aquela diferença é que vai realmente dar um pulo para a eternidade. Aquela diferença é que vai fazer algo diferente mesmo. Não é brincar, não é fazer, não. Mas é algo assim sério. E assim como ele submeteu-se a expor-se, a fazer tudo isso aí acontecer, o inferno olhou e disse: olha, não, esse elemento não pode ficar no nosso meio, ele não pode permanecer com vida, porque ele é uma afronta para nós. E naturalmente, quando algo está sendo feito que se constitui assim uma afronta para o reino oposto, então aquele tal reino vai procurar eliminar a pessoa. É assim que funciona, é assim que se desenvolve tudo. E na verdade, perante isto aí, Jesus estava olhando para esse quadro. Nós começamos a ver que Jesus estava sendo esta pessoa, expondo-se pelo bem-estar de um povo, pelo bem-estar da nosso, enfim.
reuniram-se na sala, como diz o versículo 3, do sumo sacerdote Caifás, e consultaram mutuamente para prender a Jesus com dolo e o matarem. O que é isto? Queriam achar ele assim, sendo contraditório na lei, sendo contrafator de suas atitudes, sendo realmente aquele que ia trabalhar, que estava o tempo todo andando, não é isso? Emitido com controvérsias. Mas ele não estava dessa forma. Mas eles queriam fazer por onde ele pudesse ser, procuravam uma brecha, procuravam um espaço para que ele pudesse ser, não é isso, acusado de qualquer forma. E na realidade não encontraram. Se não encontraram, você lembra lá do capítulo 4 de Neemias, quando ele vence aquela batalha, ele recebe o direito de reconstruir os muros. Então ali, uma coisa começa a acontecer. Chega as afrontas, chega Tobias e Sambalá, que era o principado da época, e diz o seguinte: olha, se você levantar esse muro de pedra e passar uma raposa e chutar, vai derrubar. Quer dizer, afronta, subestimando, porque tudo quanto o diabo quer fazer, ele quer ir logo lá na mente, preparar a mente para a pessoa desmoronar por ali. Se você ouve uma palavra que não gostou dela, não é boa, e você começa reproduzindo o pensamento sobre aquela palavra negativa, então o inimigo ele começa a trabalhar e jogando mais. Vai chegar um ponto em que você perde todo o seu avanço, você perde toda aquela fortaleza que você tem. Você já pensou? É alguém que está motivado para fazer algo, mas acontece que chega alguém e diz: não, não vai dar certo, isso não vai prestar, você não vai conseguir, sai fora disso aí, balde de água gelada. E é assim que ele trabalha. Ele vai lá na mente da pessoa, e ali ele consegue captar alguma coisa, e ele consegue assim, não é isso, fortalecer, fortalecer com coisas fracassadas, ampliar, tumultuar, melhor dizer, para que a pessoa se fique sem tempo de pensar naquilo que poderia ser um fortalecimento para ele. Aí mergulha no mundo do fracasso. E é assim que acontece muitas vezes. Ficam pessoas dizendo o seguinte: não posso, não dá, não vou conseguir, isso é demais para mim, o que é que eu vou fazer? Naturalmente eu sempre digo às pessoas quando me perguntam: olha, não fale para ninguém os seus fracassos, não fale para ninguém os seus desafios, porque quando você fala, então vem o bombardeio, enxovalhando assim a sua mente, para que você possa ser uma pessoa fracassada, porque este é o caminho pelo qual o inimigo adquire para que ele possa aprender, ele possa executar um trabalho que ele quer. É aí. O diabo ele não tem vontade assim de destruir, como é que eu diria, armas perigosas, material bélico. Ele não tem prazer em fazer isso aí. Mas ele tem prazer assim em chegar assim na mente de uma pessoa e infiltrar assim o desânimo. Esta é a arma que ele consegue letalmente destruir uma pessoa, destruir um povo. Se eles receberem esta mensagem, acabou. Desânimo. Eu guerreio contra isso aí. Quando alguém está perto de mim conversando assim dessa forma, esquece, vai dar certo. Quando insiste, aí dá licença, eu vou sair, não me tenha como mal educado não. Porque aquilo ali é um ponto, é como se fosse um fisgo assim na alma da pessoa. E assim o diabo ele intentou fazer com a pessoa primeiro com Neemias. E ele disse o seguinte: olha, se vier uma raposa chutar este muro, vai derrubar. Que raposa é essa? Mas por último eles tentaram matar. Com Jesus foi da mesma forma. Procuraram todos os métodos, todos os meios, para que eles pudessem assim
estarem assim enfraquecendo a visão do Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa a você, igreja: trabalhe em todo o tempo e nunca deixe assim a sua visão, a sua fé, a sua confiança em Deus, os seus alvos assim desmoronarem assim dentro de você. Se você estabeleceu algo diante de Deus, sustenta aquilo ali, vai em frente, creia e vai dar certo. Ameaças você vai ter? Sim. Não é pessoas que vão chegar lhe ameaçando boca a boca, não. São sentimentos que você vai ter, você vai ver aquelas ameaças acontecendo. E naturalmente aquilo ali vai bater lá na mente. Se a mente estiver desocupada, porque diz que a mente desocupada é campo de batalha do diabo, né? É nesse momento, se ela estiver desocupada, ela agasalha um falso sentimento, e daqui a pouco a pessoa diz: não dá, não vou conseguir, não vai dar certo, e por aí vai. Então nós precisamos ter cuidado. Jesus passou por isso aqui? Sim. No versículo 4 diz: consultaram mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Olha, esse cara é um contraditor, esse cara aí, ele, entendeu? Ele suborna o povo aí. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos matá-lo. Queriam achar uma brecha para isto aí. 5. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço. Eles não eram tão bobinhos não, né? Maliciosos, porém espertos, espertalhões. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, gaguejando também, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Quando nós olhamos isso aqui, pessoal, nós começamos a ver também aqui um projeto de Deus sendo utilizado através daquela mulher para derramar aquele vaso de alabastro sobre Jesus. Ela estava projetando para o futuro. Ela estava trabalhando assim, porque ela sabia que futuramente aquilo ali ia falar perante as pessoas. E duas coisas iriam acontecer. Primeiro, iriam identificar que Jesus era o Senhor digno de tudo aquilo ali. Segundo, que ela seria uma pessoa forte o suficiente para fazer tudo aquilo ali acontecer. Então foram coisas assim poderosas. Esses são os projetos que se planejam. Quando eu disse a você agora que as atitudes de Jesus não têm essa linguagem que nós temos atual, projetos. Mas aí o que ele faz, você vai lá e você conversa com o texto e você descobre que ali você tem um projeto. Então, o que aconteceu? Aquela mulher derramou o perfume sobre a pessoa de Jesus. Foi um escândalo para muitos, porque o perfume era muito caro. E quando ela derramou aquele perfume, foi o que aconteceu então? Aqueles que estavam cercando ali, estavam próximos, chegaram ao ponto de dizer: mas para que esse desperdício? Isso assim é um escândalo, isso é uma exorbitância fazer um negócio desse aqui. Mas só que acontece o seguinte: aí é onde está o segredo de um projeto que eles queiram fazer. Eles não tinham aquela mesma visão que aquela mulher tinha. A visão deles estava onde? Somente do dinheiro. Ah, mas esse perfume, ele poderia ser vendido e gastado com os pobres. Aí Jesus entrou em ação e disse: não, os pobres sempre vão estar com vocês. Porém, esta mulher fez uma atitude, praticou uma atitude que esta atitude vai falar por muito tempo ou para a eternidade. Então ali estava ela praticando algo que na realidade ia ter um valor eterno. Que é isso aí? Um projeto.
não é isso? Atitude. Fazer algo assim perfeito, fazer algo bom sobre a pessoa que estava sendo merecida fazer aquilo ali. Mas eles estavam de olho em quê? Na bolsa. Eles estavam de olho nas finanças. Eles estavam de olho era justamente no valor, os valores. Era isso que eles queriam. Eles queriam dinheiro. Eles não estavam preocupados assim com um perfume, ou que Jesus fosse banhado com aquele perfume. Eles não queriam saber disso. Eles se preocupavam com aquilo ali. Você começa a olhar justamente como é que é o sistema mundano. É assim. As pessoas se inclinam mais para este lado aí. Uma coisa assim terrível. E esquecem muitas vezes de legitimar ou então validar aquilo que é real, aquilo que é bom, aquilo que vai ser uma coisa que tem valor eterno. Esquecem isso aí. Não fazem. Porque o seu coração está mergulhado em valores que passam. O espírito da avareza, o espírito da ganância, o espírito fraudulento. Entendeu? Fraudulento. Por isso que chegou ao ponto de se opor contra a própria atitude que fora praticada na pessoa de Cristo Jesus. No 10, Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Amém? Praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nunca haveis de ter sempre. Eu acho que ele estava dizendo o seguinte: olha, aproveita o tempo que eu estou com vocês e fica perto de mim, sustenta-me, porque eu quero estar com vocês. Agora depende de vocês. A palavra do Senhor nos diz que aqueles, quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. Se a gente se distanciar também, Ele nos deixa. Está lá em 2 de Crônicas, capítulo 15, parece. Perdi a referência. Ele nos deixa. Isto é verdade. Quando nos aproximamos, nós vamos encontrar Ele. Quando a gente se distancia, aí você vai ficando vazio, vago, perdendo a visão, perdendo o reflexo. E daqui a pouco está seco, ocado. É assim que acontecem as coisas. Mas aquela mulher soube, na realidade, fazer algo assim que agradou o próprio Jesus. O plano espiritual para o futuro dela estava sobre tudo isso aqui. Então, é uma coisa assim que nós olhamos, pessoal, e nós não podemos assim deixar de pensar em realizar, em fazer tudo isso. São coisas assim agradáveis a nós, a Deus em primeiro lugar e depois para nós. O que você precisa fazer para Deus? O que foi que você deixou de fazer para Deus este ano que passou? Quais foram os valores que você trocou durante este ano que passou? Você trocou os valores Jesus por valores passageiros, efêmeros, valores que passam e não voltam mais. Você vai ter que correr muito atrás. O que é diferente da pessoa de Cristo Jesus. Quando a gente se une a Ele, a gente clama-me, achar-me-eis quando me buscarem de todo o vosso coração. Entendeu? Então, é algo assim interessante para nós. Às vezes a gente corre atrás de coisas que elas vão correndo na frente, parece que o diabo vai puxando, e a gente correndo atrás, chega lá na frente, aí dá uma pausa, aí puxa de novo com outra velocidade para você se perder. Enquanto Deus faz diferente. Você se aproxima dele e ele vem ao seu encontro. Amém? Então, veja o que está dizendo no versículo 13. Em verdade vos digo que
onde quer que estiver o evangelho, que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido que ela fez para a memória sua. Viu aí os valores? Eu diria a você que tão somente isso aí, mas também nós podemos assim lançar diante de Deus, diante de você aqui em pauta o seguinte: nós vamos sempre estar precisando desses projetos, desses planos espirituais, para que a gente possa avançar perante Deus. Nos nossos dias, poderíamos dizer o seguinte: qual o melhor plano espiritual que você tem hoje para a sua vida? Então você vai ver o seguinte, que o melhor que nós podemos ter dentro de nós é a palavra de Deus, Bíblia, e a oração. Amém? É impossível que você seja realmente assim, bem sucedido, se você faz tudo sozinho e você não busca a orientação de Deus. É impossível. Sempre vai estar vago aquele espaço ali. Mas quando nós começamos a buscar em Deus, que tempo é esse, hein? O instante passa. Começamos a buscar em Deus e lutamos ali em oração. Então tenha certeza que a oração é a chave que abre a porta. A oração é a chave do avivamento. A oração é a chave do avivamento. A oração é a chave do sucesso. Amém. Não existe outra coisa. Jesus, ele nos deu assim uma direção, uma dica, como diz a linguagem, né? O adágio popular, sobre a oração. A gente só consegue realizar os nossos projetos com alegria, com simplicidade e realização, a partir do instante que você está fazendo tudo em oração. A mulher, ela fez tudo, ela olhou e disse: olha, eu dou tudo que eu tiver aqui pelo meu Senhor. Aí derramou o perfume sobre ele. Mas nós, nos dias que estamos vivendo, nós temos um aroma suave dentro de nós. Não entenderam ainda? Temos um aroma suave e perfeito dentro de nós. Ele está adormecido. E muitas vezes, por estar adormecido, e a gente saber que aquilo ali é bom, mas muitas vezes a gente não quer tomar posse, e a gente brinca. Esses valores que estão adormecidos dentro de nós, chama-se oração. Não gostou? Oração. A oração é tudo para nós. Então, a partir do instante que começamos a entrar por esse lado, nós vamos começar assim a ter aquela semelhança da pessoa de Cristo Jesus. Isto é tremendo para nós. A partir do instante que a gente começa a fazer isto aí, tenha certeza que os seus projetos, eles vão longe. Os seus projetos serão realizados. Os seus projetos não ficarão empacados no meio do caminho, mas eles vão chegar a um denominador comum. Amém? Jesus pagou um preço, morreu por nós, morreu, mas só que uma coisa acontecia: ele orava, ele buscava a Deus. Mas se ele buscava tanto, ele devia não ter morrido. Mas você sabe que foi um projeto de Deus fazer aquilo, dar ele por nós. Mas eu lhe digo assim que é algo assim interessante, a oração. Tem pessoas que às vezes para orar precisa botar de castigo. Precisa dizer a ele: se tu não orar, tu vai para o inferno. É verdade. Parece até aqueles meninos que estão pivetando dentro das classes, sala de aula, que tem que botar antigamente botava de joelho, não é isso, em cima de caroço de milho.
Ou você aprende a lição, ou você vai ficar de joelho. Então hoje, a gente vê que esta lição espiritual para nós, ela se tornou para muitos assim um peso. Tornou-se uma consequência. É preferível a gente muitas vezes desviar, procurar um atalho, do que passar pelo crivo da oração. Isso não é bom, pessoal. Isso não é bom. Eu estava essa semana testemunhando sobre um pastor que eu... Tem alguns ali nos Estados Unidos que eu oro por eles, né? Tem uns 3 ou 4. E um dos tais lá na Flórida, até eu errei o testemunho que eu dei sobre uma criança dele que estava nascendo, tinha nascido, e eu troquei os valores. Foi um erro meu, eu retiro esse erro, e o problema foi outro. E ele, achando que aquilo ali era impossível, pastor Rafael Prata, que ele deve estar me ouvindo agora, Prata, aí eu disse a ele: olha, vai dar tudo certo. Pastor, eu estou querendo sair do Texas, eu quero ir para Flórida. Lá é perto da família, perto de tudo, e eu não estou muito bem aqui. Vamos orar. Mas está difícil. Vamos orar. Você crê? Creio. Quando foi ontem, antes de ontem, isso foi, está com 60 dias mais ou menos. Antes de ontem ele me ligou, passou um áudio para mim. Aí disse: oh, meu pastorzão, quase chorando. Um milagre aconteceu na minha vida. Eu já estou na Flórida. Que isto? Por que de tudo isto aqui? Foi eu? Não. Foi ele? Não. Mas Deus não resiste uma oração. Agora, você tem que querer. Agora, você precisa também correr atrás. Eu conheço alguém que fica assim em cima do muro e diz: ei, ora por mim aí, viu? Ora por mim, está acontecendo, ora por mim. Você está orando? Não, está mandando. Viu? Aprendam um caminho. Peguem este esquema. Deixe-me falar. Pegue esse mapeamento espiritual e começa a bisbilhotar ele, andar com ele, agir com ele diante de Deus, orando em todo o tempo. Aí você vai ter tempo agora de parar num canto e ficar agora na presença de Deus, porque quando você não faz isso, fica correndo, pulando de um lado para outro. Hoje está aqui, amanhã está acolá, depois está acolá. Tem que ter cuidado para não ir para a casa da pitonisa de Endor. Insegurança. Quando nós somos alicerçados, nós começamos a ter segurança em Deus. Desculpa. Quando somos assim ajustados na oração, você não vai se preocupar mais com A ou B, o que vai acontecer, não. Você vai dizer: sim, eu já sei o que eu devo fazer. É por aqui que eu vou entrar. E começa. E daqui a pouco vai crescendo. Uma experiência daqui, outra dali, outra dacolá. Quando você menos espera, aí o cerco da bondade está fechando. O cinto de proteção está ali cercando. Isto é bom para você. Amém? Quem responde isto é Deus. Dê um aplauso a Ele. Então, assim Jesus também passou na vida por nós também. No versículo 15 disse que me quereis dar e eu vos entregarei, isso na perseguição. Eles não queriam entregar Jesus publicamente, porque eles sabiam o seguinte, que ia gerar um tumulto, todo mundo ia ver que Jesus estava sendo entregue. Judas sabia quem era o mestre, foi à casa de Caifás,
Chegou lá, está uma reunião lá, vamos dizer assim. Aí chega Judas e diz o seguinte. Aí eles começaram a dizer, olha, você parece ser um dos tais, né? Você é um dos caras lá que estava lá com ele. Aí ele teve que abrir o jogo. Aí ele disse, o que é que vocês querem me dar para que eu possa entregá-lo? Presta atenção nisso aí. Judas disse, olha, 30 moedas de prata está bom. Tá bom, 30 moedas de prata, fechou. Negócio fechado. Agora eu não vou entregar abertamente. Eu vou entrar no meio da multidão. Quando eu entrar no meio da multidão, eu vou abraçá-lo, beijá-lo, largo e vou embora. E vocês venham atrás de mim e prendam que é ele. Pode prender que é ele. Você vê como é que é, não é? Judas, aquele elemento que andou com Jesus, reclinou a cabeça no peito de Jesus, comia com Jesus, estava perto de Jesus todo o tempo. Aí chegou um momento como este, de entregá-lo assim aos malfeitores. Difícil, não é? Difícil. Está aqui no versículo 15. E disse, quem me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. Que moeda de prata é essa, viu? Judas andava com Jesus, mas buscava a oportunidade para destruí-lo. É um problema, né? E desde então buscava a oportunidade para entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos um preparativo? Foi a pergunta que eles fizeram a Jesus. Jesus disse, ide à cidade, a um certo homem, dizer-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os discípulos. Versículo 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 e, comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós há de trair. E eles ficaram sobressaltados, né, sem saber quem era. Vejamos, 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Momento difícil, né, para eles. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme acerca daquilo que está escrito, mas aí daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que eu traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Rabi quer dizer mestre. E ele disse, tu o disseste. Tu falaste a verdade. Vamos um pouquinho mais à frente. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças a Deus, dizendo, bebei dele todos. Algo assim, Jesus já estava provando, mostrando, desenhando como seria os dias da igreja. Não é isso? Com o pão e com o cálice. Já estava mostrando todas as coisas. Porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós, por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis mais deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Então nós sabemos o seguinte, que toda esta obra, todos esses momentos que Jesus passou, que ele sofreu, que ele enfrentou por nós, que ele enfrentou com a sua própria vida, foi por nós.
E nós começamos assim a olhar uma coisa assim interessante neste momento, é que em momento nenhum Jesus chegou ao ponto de dizer: eu largo, eu deixo isso aqui, eles que se virem. Não, ele foi até o fim. Ele comprou uma batalha, ele comprou uma guerra, entrou na guerra e foi até o fim da batalha. Por quem? Por nós. Como era que estava o povo? Vivendo como queria. E assim Jesus chegou e se entregou por eles. Mas uma das coisas, nós diríamos assim a você nesse instante, que é interessante a gente observar que no dia em que Jesus, vamos ver aqui o projeto de Jesus, lá no mesmo capítulo, lá no versículo 36, vamos ver como é que está escrito aqui. Eu falei sobre oração, e eu disse: oração é um projeto de Deus para a nossa vida, amém? Seja para o bem, seja para enfrentar as batalhas difíceis, seja para o que for, a oração tem que ser um projeto de Deus para nós. A partir do instante que a gente começa a receber este projeto, agir com ele, ter certeza que o melhor de Deus vai começar a acontecer. Mas uma coisa necessária a ser dita é que na realidade, perante este projeto, você precisa ter força, garra, força de vontade, senão você retrocede no meio do caminho. Porque a oração, ela gera isto. A oração, ela gera três coisas. A primeira é perseguição contra nós. A segunda, ela gera bem-estar. E a terceira, ela gera também um desconforto que dá vontade de retroceder. Então você precisa estar focado o tempo todo olhando e dizendo: eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Amém? E diz o seguinte, no versículo 36, chegou Jesus com eles, com os discípulos, no lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer em hebraico assim, um lugar de prensa de azeite, não é? E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Você viu a atitude de Jesus, qual foi? Ele disse: olha, a minha alma está cheia de angústia até a morte. Ora comigo aqui. Eu não suporto. Quando ele disse não suporto, porque ele estava falando humanamente. É difícil para mim. E ele chamou os discípulos para orar. E ele disse: vocês fiquem orando que eu vou ali um pouco mais adiante. Depois eu volto aqui. E ele deixou eles orando. Foi um pouco mais adiante, a primeira vez. Chegando lá, e quando Jesus orou. A Bíblia diz que teve um momento que o suor de Jesus transformou-se em gota de sangue. Você vê a angústia que eles atravessavam. E ele orou, mas só que acontece o seguinte: orou, e quando ele voltou, encontrou os discípulos orando também. Foi isso? Hein? Nem vocês sabem. Como era que eles estavam? Dormindo. Você vê o tamanho da pressão que a oração causa na vida de uma pessoa, principalmente de quem não está comprometido. Você está entendendo? Para você orar, você tem que ter compromisso. E assim, bateu aquela opressão, o peso, o sono. Jesus já passou aqui, ele já foi lá na frente orar, vamos dormir. E começaram a dormir. Quando Jesus chegou, vocês nenhuma hora puderam vigiar comigo. Tá bom, eu vou lá de novo. Foi a segunda vez, quando chegou, dormindo de novo. Foi a terceira vez, quando chegou, voltou, dormindo de novo. Aí ele disse: olha, faz o seguinte, pode dormir.
precisa mais orar não. Que lição nós aprendemos com isso aqui? Que lição nós aprendemos com Jesus? Na hora da angústia, na hora da dificuldade, Jesus teve uma saída. Ele foi orar. Ele procurou resolver os problemas dele, orando. Ele não correu atrás das pessoas, não, ele sozinho, ele procurou. Os que ele procurou para ajudar, confiava, mas negaram fogo. No momento difícil da sua vida, tenha certeza, a oração vai ser a chave do sucesso para você. Amém? Agora, nós começamos a observar o seguinte, e esta oração de Jesus foi para quê mesmo, pessoal? Para ele enfrentar a morte na cruz. Chegando lá no dia da festa, tinha que ser solto assim, um marginal, ou aquele que tivesse uma boa índole, vamos falar dessa forma. Estava Jesus e Barrabás. Fizeram uma votação, deixa eu falar nessa linguagem que vocês vão entender melhor. Fizeram uma votação ali e perguntaram quem deve ser solto agora. Aí olharam e disseram, não, prende a Jesus Cristo e solta Barrabás. Você já pensou o que foi que Jesus Cristo fez? Barrabás era um assaltante, Barrabás era um ladrão, Barrabás era um criminoso, mas eles disseram, solta o criminoso e prende aquele que vocês chamam de Jesus o Cristo. Agora, onde é que está o ponto alto para esses momentos aqui? É que nesta hora, Jesus poderia ter clamado aí para destruir logo aquele povo. Ele disse não. Ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem, eu tenho certeza que eles não estavam fazendo isso aí. Perdoa eles. Barrabás foi solto? Foi. Jesus foi crucificado? Foi. Devia? Não. Tinha culpa? Não. Tinha problemas com ele? Não. Mas crucificaram. Entregaram ao desprezo. O seu sangue foi derramado. Ele foi zombado, escarnecido, carregou o madeiro nos seus ombros por nós, enfrentou os piores momentos da sua vida, enfrentou a via dolorosa, enfrentou tudo por amor a nós, mas a palavra que ele tinha era, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Onde é que nós conseguimos tirar algo para a nossa vida dessa forma? Na oração. A oração é um ponto fundamental que nos conduz a algo desta forma. A oração, ela vai trazer uma revelação de Deus para você, que vai lhe mostrar que você não deve ser o justiceiro, que vai mostrar a você que existe um Deus que peleja por você, um Deus que pode ir na frente fazendo tudo acontecer, um Deus que sabe fazer tudo muito mais, um Deus que tem realmente a resposta para todos nós. É este Deus. E diríamos nesse instante que, diante de tudo isto, precisamos, na verdade, aprender com a pessoa de Cristo Jesus. Eis aí um plano divino para todos nós, um plano divino fácil, de grande valor e de pequeno emprego. A oração não vai custar nada para você, só o seu tempo e a sua disponibilidade de fazer acontecer. Jesus conseguiu vencer a adversidade. Jesus conseguiu vencer os inimigos. Jesus conseguiu vencer todos aqueles que lhe afrontavam. Jesus venceu a cruz.
Jesus venceu a morte. Ele foi sepultado, mas foi ressuscitado. Jesus está sentado à direita do Pai, orando por nós. Amém? Ele está sentado à destra do Pai, orando por nós. Precisamos aprender com Ele. Precisamos assim descobrir nele toda esta saída para a nossa vida. O que você está fazendo? Ah, pastor, não orei ainda essa semana. Mas é mesmo? Aonde é que você vai chegar dessa forma? Queridos, quando nada um tempo ou 2 tempos de 30 minutos por dia, deveria ser a sua vida devocional. Tira um tempo agora, tira o tempo quando for dormir. Se você não faz isto, então você está exposto a muitas coisas ruins que poderão acontecer e vir contra você. Por quê? Porque a partir do instante em que a gente se aproxima da pessoa de Cristo Jesus, então nós começamos a ter agora uma grande segurança, uma grande visão, uma grande revelação da parte de Deus para a nossa vida. Foi assim que Jesus venceu. Foi assim que Jesus encarou as dificuldades. Foi assim que Jesus venceu. Ele foi orar. Ele lutou. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, mas eu vou orar. Eu vou buscar. Busca comigo. Se acovardaram. Mas ele partiu sozinho para buscar tudo aquilo que ele precisava. Os levitas podem subir. Ele encarou sozinho o desafio. Assim, a oração só foi para Jesus? Não. Ele nos manda orar. A oração é para nós. Veja que ele venceu tudo. No final de tudo, ele saiu como vencedor. Você quer ser mais do que vencedor? Comece a orar também. A vitória é nossa. Ah, pastor, mas eu não alcancei ainda. Comece hoje. Antes de você ir dormir. Comece a adentrar a presença de Deus. Comece a buscá-lo. Comece a fazer essa prática, esse exercício hoje, amanhã e daí por diante. E tira o ano todo aí diante de Deus, em espírito e verdade, orando sempre, todo o tempo. Deus vai fazer o melhor acontecer. Deus vai fazer a mesma vitória que houve na pessoa de Cristo Jesus, ela vai acontecer na sua vida. Porque hoje nós temos uma grande chance. Naqueles dias ele estava conosco, humanamente falando. Hoje ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Amém? E assim somos fortalecidos. Ele nos garantiu o seguinte, que aqueles que creem no seu nome farão as obras que ele faz, e as fará maior, porque ele estava subindo para o Pai. Então aí está a nossa vitória. Então por que você vai abandonar a oração? Vai ficar pedinte? Existem cristãos que eles são pedintes espiritualmente. Oh, você ora por mim? Não é nada mal, eu gosto. Você vê aí que eu mando oração para todo mundo, todo dia. Mas eu estou dizendo o seguinte, que cada um de nós precisamos tomar esse espaço. Cada um de nós precisamos povoar os céus. Cada um de nós precisamos tomar essa iniciativa de estar ali na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. A oração é o alimento da nossa alma, fortaleza da nossa alma. O alimento é a palavra. Se a gente deixa sair fora, o homem espiritual vai morrer. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Vai fazer algo, ora ao Senhor. Está passando por algo, começa a orar ao Senhor. Não existe essa saída, pessoal. A festa é boa, mas a festa é boa para descontrair a pessoa. Mas ela não vai ficar surtindo efeito todo o tempo. O que vai surtir efeito na nossa vida é uma aliança nossa, é um envolvimento nosso com Deus, constantemente, todos os dias, em espírito e verdade, andando ali. Olha,
Por isso que esta atitude, esse ritmo de estilo de vida, ele não é fácil, porque nem todos aprenderam ainda, mas você precisa aprender, você tem que aprender, senão vai ficar o crente moleta. Ele para orar, para andar, ele tem que alguém orar por ele. Não é errado isto, mas ele não pode se apoiar nisto. Ele tem que aprender a lutar com as próprias armas. Ele tem que aprender a lutar com sua própria força. Eu não estou aqui dizendo que você não deve orar por ninguém. Deve orar sim, deve orar sim. Eu estou dando uma palavra para você aprender, você crescer, se avançar, lutar, pelejar nesse campo aí. Porque é um direito seu que muitas vezes você está perdendo. É um direito que você está perdendo. Contar só essa daqui para encerrar. Um certo cidadão, ele era um agricultor. E ele queria fazer um cruzeiro. Veja bem. Trabalhou o tempo todo, vendeu algumas coisas que tinha. Comprou a passagem do cruzeiro. E embarcou, lá vai ele, de navio, de mar afora, no navio. Naturalmente, quando você compra um pacote desses aí, vem incluso tudo, todo tipo de alimento, tudo que você quiser. Por ele não saber, ele fez o seguinte: puxa vida, a passagem eu paguei. A passagem eu paguei. Agora, o que é que eu vou comer? Eu vou comprar um saco de pão e vou levar. E isso ele fez. A passagem do cruzeiro está paga, com todo o serviço de bordo à disposição dele, o que ele quisesse era pago. Mas ele não sabia, ele só sabia da passagem. Eu acho que ele deve ter comprado um saco de pão francês, desse pão que quando seca, né, rasga tudo. Aí levou, não sabia, levou. Então o primeiro dia, segundo dia, pão e água. Terceiro dia, pão seco e água. Quarto dia, os dentes esfolados, e sai por ali afora. Chegou um certo dia que ele está lá e ele disse: e agora acabou o pão, o que eu vou fazer agora? Ah, meu Deus do céu. Aí ele procurou um comissário de bordo que estava por ali. Disse: moço, eu queria fazer um negócio com você. Ele disse: que negócio é que você quer fazer? Aí não negocia aqui dentro, não, é proibido. Ele disse: não, é o que eu vou fazer, eu vou falar, me entenda. Se eu queria que você me vendesse um prato de comida, dessa comida tão cheirosa que está saindo aí, tão gostosa, quando eu terminar a viagem, que chegar de volta, pisar em terra, eu vou providenciar o dinheiro para pagar essa comida. Ele disse: me dê seu boleto aqui, seu cartão de embarque. Aí pegou, disse: olha, está escrito aqui, ó, você tem direito a tudo. Ele disse: oh, não me fala uma desgraça dessa não, que eu já estou até esse tempo agora comendo pão seco com água, não tenho nada mais para comer, e já estou aqui tudo esfolado os dentes, que o pão está seco, endureceu demais. Ele disse: deixe isso aí, vá, sente lá na mesa, toque lá na campainha, que um servente vai lhe atender e vai trazer a melhor comida para você. Aí ele largou tudo para lá, sentou e agora está comendo. Você sabe por quê? Porque ele não conhecia e nunca descobriu que um pacote desse aí dá direito a tudo. Aí ele comprou um saco de pão, viu, Dona? Saco de pão seco, levou. Está entendendo? Muitas vezes nós estamos assim. Nós temos a oração que é a chave da vitória, chave do sucesso, chave do avivamento. Mas a gente não usa. A gente usa somente aquela oraçãozinha, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, né, que o católico usa para comer, e pronto. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo na presença de Deus. Comece a ser agora experiente. Comece a ter experiência. Jesus teve experiência. Gaste tempo com Ele.
sem perder de vista o potencial da palavra de Deus. E você será mais que vencedor. Você crê? Você crê? Tome posse. Quando você toma posse e começar a praticar isso aí, todos os problemas da sua vida vão procurar um canto. O diabo vai dizer: aqui não dá mais para mim, não aguento mais ficar aqui, esse cara está enjoado demais, é o tempo todo só orando e lendo a Bíblia, não dá mais. Aí vai começar a ganhar espaço e correr, porque resistia ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso Senhor Jesus nos deu um exemplo muito grande: orar sem cessar. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Vamos louvar ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. O pessoal do louvor pode começar. Quero dizer a você que Aleluia. esta noite é uma noite assim importante. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, quando eu falei sobre a oração, não é que eu esteja rejeitando a oração e deixando de orar por você, não, jamais. Mas o que acontece? Glória a Deus. É que quanto mais a gente estiver orando, você aproveita e entra também na oração, e a vitória é sua. Jesus deixou um exemplo para a gente aprender, Glória a e nós precisamos ensinar a você também. Aleluia. Você está com tudo nas mãos, faça-o. Faça acontecer. Tudo é seu direito. Glória a Deus. Tome posse, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Prepare o seu coração para louvar o Senhor, adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Louve a Ele, toda a igreja. Se entregou em meu lugar e me deu mais uma chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu mais uma chance. Vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz, declare. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Porque eu dependo.
deixar, e mais uma vez, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Dê um aplauso. Aleluia. Nós vamos dar a oportunidade nesse instante para entregar os dízimos, ofertas, missas e também participar desta mesa que é tão importante, a primeira do ano. Que Deus faça assim o melhor acontecer sobre a sua vida, e que grandes coisas possam estar sendo assim se projetando através da sua vida durante este ano. Que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo consiga realizar tudo da melhor forma, muito mais, além do que pensamos ou pedimos, conforme o poder que em nós opera. Aleluia. Pai, quero agradecer ao Senhor por este momento. Quero agradecer, Senhor, por a palavra que eu pedi ao Senhor que falasse. Pedi ao Senhor que tratasse com o seu povo, abençoasse o seu povo. Te agradeço, Senhor. Eu disse ao Senhor, eu não sei falar, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, cremos que tudo que o Senhor falou nesta noite aqui é para o nosso bem-estar. Abençoa o teu povo, Senhor, mais e mais. Reina, Senhor, com poder e glória, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Quero abençoar os dízimos, as ofertas, as primícias. Pai, nós sabemos que tudo isso aí é a semente da plantação. Sabemos que tudo aquilo que plantamos um dia, hoje é outro dia para colher. E dessa colheita, Senhor, queremos assim o bem-estar para todos, Pai. Toma em tuas mãos, Pai, e abençoa teus filhos, Pai, os teus filhos. Que nunca lhes falte nada, Senhor. Que a sua casa, que o seu trabalho, a sua vida, sua família sejam regados pelo sobrenatural que provém dos céus. Que nesta casa entre toda sorte de provisão. Que nesta casa, Senhor, seja uma casa isenta de toda e qualquer atrocidade do inferno. Declaramos, meu Deus, nesse instante a vitória do Senhor, meu Pai, para todos. Declaramos, meu Deus, neste momento, Senhor, que o teu povo seja bem sucedido. Aquele que está aqui nesta noite, se estiver com dor, com angústia, seja curado agora, restaurado. Esta família seja restaurada, abençoada. Ser com os que estão viajando. Domina, Senhor. Toma as diretrizes de cada um. Nós estamos falando com o Senhor, que é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e traçamos este assunto agora com o Senhor. Seriamente diante de Ti queremos dizer, pedir, abençoe, abençoe, abençoe a todos que estão aqui e aqueles que não puderem estar. Ser com todos, Pai. Domina, Senhor, no nome de Jesus.
Abençoa os dízimos e ofertas, as primícias, que haja abundância na vida dos teus filhos, que eles sejam a sementeira daqui para frente, que eles passem a ser o celeiro de provisões para o teu reino, Senhor. Faz o melhor acontecer. Te glorificamos, te exaltamos e te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa agora a ministração da ceia. Ser com todos. Flui, Senhor. Ser com o produto da vide, ser com o coração do teu povo. Se alguém se chateou ao sair de casa para aqui, Senhor, lava, purifica, perdoa, transforma, restaura, Senhor. Dá o melhor a esta pessoa. Faz o melhor acontecer. Nós os abençoamos nesse instante e declaramos a grande vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dar a oportunidade para entregar os dízimos, ofertas, e você vai louvar. Sai do seu lugar e faça isso acontecer agora, em nome de Jesus. Vamos louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou vencer o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração pelas bandejas. Em seguida vocês vão sair distribuindo elas enquanto vocês estiverem louvando. Deus, neste momento apresentamos aqui essas bandejas que estão distribuindo, Pai, apresentando diante do Senhor o pão e o cálice. O cálice que simboliza a nova aliança. Toma em tuas mãos, faz o melhor acontecer. Ministra do teu poder sobre todos. Abençoa a igreja, Senhor. Seja com a igreja nesse instante. Ministre a sua unção e bondade. Toda e qualquer indiferença seja arrancada agora, desfeita do coração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, purifica, restaura e abençoa. Eu os declaro bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e vocês podem sair e irem distribuindo.
com Ele, e vou ceiar com Ele, e ao seu amor vou me entregar ao seu amor. Entrei no meu jardim, entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, seu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, eu sei o amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com Ele, e ao seu amor